Então você quer montar um negócio com os seus amigos. Ou talvez você quer juntar aí diversos parceiros comerciais, pessoas com quem você já trabalhou junto, para montar um negócio e ainda chamar o Pablo Marçal para ser seu sócio. Porque é impressionante, cara. Não dá para ir em um evento de empreendedorismo hoje em dia e não encontrar com 3 ou 4 pessoas que se dizem sócias do Pablo Marçal. Eu não sei quantos sócios o cara tem, ou se tá todo mundo mentindo, mas me parece uma coisa muito louca. Mas esse vídeo não é sobre os seus amigos ou sobre os sócios do Pablo Marçal. Esse vídeo é sobre um professor meu que eu tive na faculdade, um professor de Direito. Eu não fiz faculdade de Direito, eu fiz faculdade de Administração, mas eu tinha aulas de Direito lá, né? E eu tinha um professor de Direito extremamente engraçado. O cara era meio Saul Goodman, assim, sabe? O Saul do Breaking Bad lá, um cara meio fanfarrão. E ele não dava aula de direito, ele falava, ó, tá aqui a lei, estudem para a prova, mas eu não tô aqui para ensinar lei nenhuma. Se vocês tiverem que fazer um contrato, alguma coisa, vocês vão falar com um advogado, que é quem sabe, né, dessas coisas. Eu tô aqui para ensinar as coisas da realidade para vocês, as coisas que fazem o empresário quebrar, as coisas que, cara, vão fazer vocês irem presos se vocês fizerem errado, as coisas que vão fazer dar BO na justiça trabalhista. Então, ele contava a realidade, cara. Ele dava o mínimo de lei lá que precisava para dar a prova dele, né, que todo mundo tirava 9 ou 10, e ele ficava a aula inteira contando histórias. E tinha uma frase que ele, grande professor Bolsinhas, falava, que era Sociedade A3 foi o diabo que fez. E esse tema é especialmente relevante porque tem uma estatística do Vale do Silício de que 65% das startups dão errado por causa de conflitos entre co-founders. Então elas dão errado por diversos motivos aí, né? Falta de product market fit, falta de clientes, não conseguem captar dinheiro, mas se você olhar mais a fundo, o que causou esses problemas, em 65% dos casos, foi por conflitos entre co-founders. E isso é especialmente curioso, porque sociedade é meio que nem casamento, né? Você literalmente se junta contratualmente com alguém para fazer um projeto juntos, né? Provavelmente um projeto que vai durar aí pelo menos 5, 10 anos, né? E se um casamento a 2 já é difícil, imagine então um trisal. Eu nunca vi um trisal dar certo. Deve ser muito divertido ali por algum tempo, mas, cara, em geral não dura nem um ano, né? Dá pau. É a sabedoria milenar aí que as pessoas continuam tentando redescobrir. E o que esse meu professor de Direito falava sobre Sociedade A3 era parecido com a história aí da maioria dos trisais, né? Que no começo é tudo lindo, no começo é tudo maravilhoso, cada pessoa tem uma função ali, vamos construir algo grande juntos, mas rapidamente começavam a surgir impasses, começavam a surgir discordâncias entre as pessoas e ninguém conseguia tomar decisão na empresa. Ele contou vários casos lá, em geral, ou 2 pessoas sempre concordam e uma fica deslocada, discordando, ressentida, vira o chato do rolê. Ou então, 2 sócios estão sempre com posições opostas, de visão da empresa, de estilo de tomada de decisão, de disposição à tomada de risco, e fica um cara no meio que de vez em quando dá razão para esse, de vez em quando dá razão para esse, e obviamente esse cara aqui é o que tem o poder na relação. E aí esses 2, às vezes, começam a ressentir esse cara, porque no fundo é ele que manda na bagaça toda. Ou, se nenhum desses cenários acontecer, a coisa vira um eterno comitê. Tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser problematizado e ninguém consegue decidir nada. As decisões perdem a coesão, elas variam conforme os humores da situação. Você tem que pensar, quando a sua empresa ainda é pequenininha, em capital político. Não, dessa vez eu vou ceder para depois pedir aquele favor para o fulano e alinhar aquilo com o ciclano. E, cara, isso é problema de empresa grande, né? Empresa que, se você perguntar para as empresas grandes, elas também não gostariam de ter esse problema. É um incômodo para as empresas grandes, para as empresas pequenas é o tipo de coisa que pode matar o seu negócio. Agora, existem, sim, empresas com 3 co-founders, com 3 sócios que deram certo. O Airbnb me vem à cabeça, o Shopify, se eu não me engano,
tinha 3 co-founders. E existem também setores da economia em que é normal você ter pelo menos 3 sócios. Restaurantes é um exemplo. Dificilmente você vai ter um restaurante com um sócio só, é muito raro. Geralmente você tem 3, 4, 5 sócios, tem grupos de investidores, né? E aí eles têm que se estruturar para isso. Pode funcionar? Pode. 2 jeitos de fazer funcionar. Um jeito é uma raridade, né? Você tem os 3 co-founders ali, os 3 sócios, extremamente alinhados e, né, comprados com a mesma visão e os mesmos objetivos ao longo do tempo. Esse aqui é o trisal que deu certo. Eu nunca vi um, mas deve existir. E o outro tipo, que acontece muito em restaurantes, por exemplo, é você deliberar em contrato ali para quem tem qual atribuição, quem tem qual tipo de poder de decisão, quem é sócio investidor só e pôs o dinheiro, mas não pode dar pitaco, e quem é sócio executor ali do dia a dia e pode tomar decisões sobre determinadas coisas. Só que, cara, você está começando uma empresa, se não for um restaurante, alguma coisa que precisa realmente de muito capital investido, será que você precisa já, antes de fazer a primeira venda, deliberar em contrato, quem toma a decisão do quê? Você nem sabe o que a sua empresa vai fazer, cara. Você vai começar com uma hipótese ali de produto, público, oferta que você vai fazer, de modelo de negócio, mas você não tem certeza se vai ser daquele jeito. Um restaurante você até já tem mais noção porque é um ramo mais tradicional, né? Mas numa empresa, uma startup, uma empresa de internet, uma empresa com algum grau de inovação, você não tem como saber essas coisas. Então, assim, minha recomendação, eu poderia deliberar mais sobre o assunto, poderia contar histórias, talvez, mas minha recomendação, se você não precisa ter você e mais 2 sócios, se você não precisa ter 5 sócios, e provavelmente você não precisa, não faça isso com você mesmo. Brunão, já tenho 18 sócios e está dando certo. Tudo bem? Cara, tudo bem, né? Continua aí. Se está dando certo, está dando certo. Não é impossível. Mas, se você está no começo da jornada e está tendo ideias erradas de ter vários sócios e vai ser lindo, maravilhoso, a gente vai dividir a carga de trabalho, aí deixa eu te adiantar algumas coisas, tá? Um vai ser um escroto e vai travar todas as decisões. Outro vai ser vagabundo e não vai querer fazer nada, até porque se você tem 5 sócios ali, você pode não fazer nada e aí você só está tirando apenas 20% da produtividade da sua empresa e tendo 80% dos ganhos, né? É quase que um comunismo, cara. No comunismo todo mundo é sócio de tudo e nada funciona. É mais ou menos a mesma lógica aí, em menor escala, né? Mas em vez de eu ficar contando história aqui e tal, eu vou falar para você deixar suas histórias aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você ou já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, e eu quero pegar o conhecimento aqui da galera do canal para alertar as pessoas a não cometerem erros como esse. Não vou deixar vídeo para você assistir, porque eu quero seu comentário aqui, ou se você não tiver nada para comentar, leia os comentários e aprenda com a sabedoria da mente coletiva desse canal. Te vejo no próximo vídeo.